Olá! Vamos então continuar a nossa análise aí, né, em sociologia sobre os diferentes estudos da antropologia. Então, só lembrando que lá no início, a antropologia, ela no seu início acabou sendo usada para tentar justificar, né, o eurocentrismo, né, o etnocentrismo, né, em torno dos europeus. É, e aí a antropologia foi evoluindo, nós vimos vários grupos, né, de antropologia, e também, né, surgiram ideias que dão um novo sentido para a antropologia. E agora, encerrando, então, nós vamos ver os dois últimos grupos, né, sobre antropologia. Então, o primeiro deles é a antropologia estrutural. Então, essa corrente, né, antropológica surgiu então na metade do século XX, né? Então, inspirada em contribuições da linguística e da psicanálise. Então, em sua abordagem, a cultura é vista como um conjunto de sistemas simbólicos, como a linguagem, né, regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião, que atuam integralmente, formando a totalidade social, constituindo-se uma criação acumulativa da mente humana. Então, logo, para essa corrente antropológica, não é possível analisar uma sociedade ou uma cultura por meio de elementos isolados, pois eles fazem parte de um todo integrado que faz sentido apenas quando vistos em sua totalidade. Quer dizer, a antropologia estrutural busca compreender a lógica da cultura em sua totalidade. Então, só vamos entender determinada sociedade, determinado grupo, se nós vermos a totalidade que está inserida nesse grupo. Aqui ao lado eu vou colocar um exemplo da questão do conhecimento, né? Então, toda sociedade, todo grupo, né, toda etnia, né, ele possui um conjunto de conhecimentos, né, construídos ao longo do processo da evolução histórica, né? E esse conhecimento acumulado, ele é transmitido, né? Por exemplo, quando acreditamos em Deus, ou um determinado grupo acredita em deuses, né? Acredita na natureza, né? Então, isso tudo é culturalmente transmitido, né? É passado, né, de geração em geração, de pai para filho. Então, e para isso, existe toda uma questão de construção, né, acumulativa. Bem, então, um dos principais autores dessa corrente antropológica é o autor belga, né, Lévi-Strauss, considerado por muitos o pai da antropologia estruturalista. Então, segundo a sua perspectiva, as estruturas podem ser encontradas em diferentes culturas, constituindo-se um elemento universal presente em todos os seres humanos. Strauss, ao entrar em contato com os indígenas brasileiros e com suas formas de organização social, né, então experiência, né, registrada em livro, observou que a estrutura mental dos povos ditos primitivos e a estrutura mental dos povos civilizados são iguais, considerando a visão de mundo, né, do Ocidente etnocentrista. Desse modo, segundo Lévi-Strauss, se as estruturas estão presentes em todas as sociedades, a antropologia deve estudá-las, buscando compreender como em cada sociedade essas estruturas mentais organizam a cultura. Então, e aqui um exemplo, né, tentando se aproximar do pensamento de Lévi-Strauss, vamos colocar o exemplo das normas, né? Por mais primitiva, né, vamos dizer assim, né, que seja, né, até está entre aspas aqui, né, por mais primitiva
que seja a sociedade, ela tem normas, assim como a mais civilizada, entre aspas, sociedade tem, né? Por exemplo, as normas determinam como devemos sepultar nossos mortos, né? Então, você pode ir lá na tribo, lá no meio da Amazônia, vai ter um ritual para enterrar os mortos, né? Assim como você vai lá nos Estados Unidos, a civilização mais avançada que você imaginar vai ter um ritual de enterrar os mortos. Bem, então outros elementos importantes para destacarmos é que nessa corrente antropológica o sujeito não se estrutura como centro e fonte de significação. Para Strauss, os significados atribuídos a determinada cultura estão postos em uma estrutura, em que cada indivíduo é atravessado por estruturas que já existem, né? Então, a questão, vamos aqui pegar o exemplo, né? A questão da crença, né? Da fé, né? Então, essa questão dos rituais que nós temos. Quando o indivíduo nasce, né? Por exemplo, se ele nasce numa família cristã, né? Ele vai ser inserido naquele mundo, né? É claro que ele pode romper, né? E fazer parte de outra estrutura, mas naquele grupo social vai ter todo uma questão, uma crença, que aí pode ser uma crença espiritual, pode ser a crença na ciência, pode ser a crença no dinheiro, na política, né? Então, existe toda uma estrutura que o indivíduo acaba sendo atravessado, né? Fazendo parte. Bem, então além disso, o pensamento estruturalista realiza na antropologia uma ruptura em relação ao pensamento histórico, né? Pois não busca a explicação do presente de determinada realidade cultural, por meio do entendimento do seu passado, né? Que nós vimos isso na aula passada, né? A corrente antropológica que vimos anteriormente. Então, na antropologia estruturalista, a realidade deve ser analisada em sua totalidade, exigindo uma ruptura com o empirismo. Ou seja, o objeto científico deve ser arrancado da experiência da impressão, da percepção espontânea, né? Então, aqui, nós vamos pegar um outro exemplo, a questão dos valores, né? Que eles são estabelecidos pela cultura, né? E é possível, né, esperar uma reação específica diante de determinado estímulo, né? Então, essa questão dos valores que tem um significado cultural, né? Por exemplo, para uma sociedade, pessoas obesas é sinal de saúde, de prosperidade, né? Na sociedade ocidental, né, tem que ser magra, né? Tem que ser tipo uma modelo, né? Então, a sociedade determina o que é bom, o que é ruim, né? Se numa determinada sociedade é normal arrotar durante a refeição, para outra, arrotar durante a refeição é uma falta de educação, né? Então, essa questão de valores relativos, né? Criados pela cultura, né? De determinado grupo. Bem, então Levi-Strauss passa a estudar as estruturas relacionadas às relações de parentesco, a lógica dos mitos, a classificações primitivas e as distinções entre natureza e cultura. Materializando essas questões no livro As Estruturas Elementares do Parentesco, Levi-Strauss busca compreender as classificações distintivas entre natureza e cultura, pois o ser humano é o único ser biológico e social ao mesmo tempo. A partir da proibição do incesto,
considerada essa proibição como um momento de passagem da natureza para a cultura, pois ela seria a primeira regra dos seres humanos. Né? Então aqui ele coloca a questão do incesto, por exemplo. Né? Eu iria mais longe. Né? Na nossa cultura, por exemplo, para justificar um estupro, de repente o homem vai dizer que a menina estava com uma mini saia. Né? Numa sociedade indígena, as índias estão nuas. E, pelo menos na maioria delas, né, não existe a cultura do estupro. Né? Então, separar a natureza, né, da cultura, do selvagem, né, do que é cultura. Então, assim, o incesto seria uma dessas passagens, né, do que é natureza para a cultura. Primeira regra, né? Então, o pensamento selvagem, né, o livro, né, Strauss trata da lógica dos mitos, demonstrando que no interior da construção do pensamento do dito selvagem há estruturas ordenadas e complexas equivalentes ao pensamento ocidental. Então, por mais selvagem, né, vamos usar essa palavra, que a gente imagine povos indígenas, africanos, sei lá, existe toda uma complexidade, né? Existe toda uma lógica. E os mitos, né, as tradições, nós, por exemplo, também temos as nossas tradições. Né? Aqui um exemplo, a questão dos símbolos, né, que nós criamos. E temos aqui o exemplo da bandeira. Né? Como que nós vamos pegar ali o verde e o amarelo, vamos fazer um losango ali, vamos botar o amarelo e aí é um símbolo. Aquilo representa o Brasil, né? Aquela bandeira. Né? Então, numa sociedade, todas elas vão criar símbolos, maneiras para serem representadas. Bem, então, além desses elementos, Levi-Strauss também contribui argumentando contra as posições etnocêntricas e racialistas, né? Promovidas principalmente pelo impacto da Segunda Guerra Mundial, né? Questão lá do nazismo e tudo mais. Então, Strauss mostra que o desenvolvimento cultural é social. O desenvolvimento cultural é social e pode seguir qualquer rumo, não havendo evidências biológicas para justificar atrasos. Dizer que uma civilização é atrasada pressupõe que nela há um atraso em relação a um padrão, o europeu. No caso, uma posição evidentemente etnocêntrica. Então, o Levi-Strauss ele cria uma corrente que vai ser assim, vai ao encontro de outras, né, que a gente estudou, que vai contra aquela primeira corrente da antropologia. Né? Não vamos cair naquelas posições etnocêntricas, né? Partindo que a cultura europeia é superior. E racialista, né? Aquela ideia da raça superior. Né? Vamos dividir a humanidade em raças, né? E aí essa aqui é superior, essa aqui é inferior. Né? Como os nazistas fizeram, né? Havia a raça branca, a raça dos judeus, a raça negra, e assim vai. Tá. Então, e aqui até uma brincadeira, né? A gente usa muitas expressões racistas no dia a dia, sem perceber, né? Que nem o lápis de cor, né? Eu quero lápis cor de pele. Né? Então, o preto não é cor de pele. Bem, mas vamos lá.